Oi pessoal, Vinícius aqui do Portfólio Vinícius, mais um videozinho aqui pra gente com o tema Os Templos Abertos de um País da América Latina, tá? Uma reflexão que eu faço aqui em função dos religiosos das igrejas neopentecostais que conseguiram, né, junto ao STF, pelo menos no caso junto ao Cássio Nunes, né, a liberação dos cultos. Lembrando que isso ainda está em discussão. Em São Paulo, o Gilmar Mendes acabou, na verdade, entendendo que São Paulo tinha a autonomia para poder proibir-os mesmo assim, mas enfim, estamos numa situação, numa querela, que envolve o infame pastor Silas Malafaia, e com vídeos cada vez mais horripilantes daquele pateta, aquele palhaço, aquele mau caráter, né? Aquele canastrão, charlatão, Roberto Jefferson, né? Botando balaclava e negócio de bater, agora está com falas assim cada vez mais agressivas, já mudando o seu personagem. Ele sempre assumiu o personagem dele atual é uma espécie de Daniel Silveira da terceira idade, né? Enfim, bom, eu acho que isso coroa muito bem o momento que nós estamos vivendo, né? E é interessante toda essa movimentação que envolve essas igrejas de grande mídia, neopentecostais, né? Confesso que é muito difícil para mim aqui localizar essa fala, porque eu, em mais de uma situação aqui, eu defendo muito esse cuidado com a população evangélica, né, com os fiéis que são de classe C, D e E. Como é que você lida com essa população que procura muitas dessas igrejas para obter auxílio, conforto também psicológico? Há muita gente séria também, né, quando eu falo assim desses religiosos, não dessas igrejas de grande mídia, de uma forma geral, que eu acho assim que igrejas como a do Silas Malafaia, como também aquelas que são bilionárias que nós conhecemos aqui, não digo essas, mas sim as pequenas igrejas de comunidade, né? Até mesmo pequenas igrejas neopentecostais que fazem um trabalho coerente. É claro que a gente não concorda com muita coisa na forma como eles até reproduzem o discurso político que vem de cima, mas eu vejo isso muito mais como uma ausência de compreensão, né? Até uma alienação, e isso pode ser trabalhado sim, com a militância, com a conscientização, né? Mas assim, no que se refere a pessoas como Silas Malafaia, que faz isso como provocação, que faz isso também, que é bom lembrar, porque eles perderam muito dinheiro com o fim dos cultos, aqueles cultos imensos. E é bom lembrar que esse dinheiro, vamos ser sinceros, que essas igrejas de grande porte, não é só dinheiro de dízimo, não é? Há toda uma denúncia de que, na verdade, eles são o quê? Praticam lavagem de dinheiro, são instituições financeiras, não é? Com toda uma complexidade na forma como elas atuam, envolve milícia, envolve narcotráfico, envolve dinheiro de corrupção mesmo da política, e eles usam essas igrejas para poder lavar dinheiro. Eles, né, acabam colocando ali boa parte do dinheiro que é dinheiro sujo, eles lavam com a alegação de que é dízimo. E está muito complicado você dizer que é dízimo com os templos fechados. Por quê? Porque é bom lembrar que dinheiro de corrupção ele é essencialmente dinheiro em mala, é dinheiro físico, né? Bandido usa dinheiro, usa nota. Até usa, obviamente, transação financeira, mas assim, o que eles mais usam é nota. Então aquela montoeira de nota, de dinheiro sujo, de lavagem de dinheiro que eles alegavam que era o que os fiéis estavam depositando, fica muito complicado eles alegarem que é fiel que está depositando, se não está tendo culto, e quando os cultos estavam acontecendo com pouca presença, e até porque tinham controle, lembrando que eles queriam que a ideia de abrir o templo para 35% do público, coisa assim, mas perderam dinheiro, gente, perderam dinheiro. Eles descobriram isso há 40 anos, como você pratica essa corrupção. Isso envolve empresas, envolve o crime organizado, envolve a política, envolve prefeituras, assim, região ali da Baixada Fluminense, o próprio Rio de Janeiro mesmo, assim, vereadores, deputados estaduais, fora também do Rio de Janeiro, é bom lembrar disso, todos os estados há essa máfia da Bíblia, vamos dizer assim, e é desagradável ter que falar isso, porque
e localizar a fala, porque inclusive, eu entendo que a espiritualidade, a religião, ela é algo muito presente, né, na cultura humana, de modo geral, não importa qual tendência, e eu até, por um lado, entendo o crescimento dessas igrejas evangélicas em função de uma ausência, né, do poder público, de uma ausência de uma igreja católica que se acomodou muito e, de repente, quando se deu conta, estava com a periferia toda já aderida, de um modo geral, não toda, mas assim, já assim, é visível quanto que as igrejas evangélicas são hegemônicas nas periferias das grandes cidades e houve também esse acomodamento da igreja católica de não expandir mais paróquias para essa região e tudo mais, até porque é difícil, porque a igreja católica ela tem toda uma... Como ela é muito antiga, como os padres eles demoram muito tempo para se formar, e também tem a questão do celibato, que é algo que se discute muito, demora muito tempo você formar os padres, e a população cresceu muito no século XX para o XXI, e a igreja não acompanhou, isso precisa ser visto. E eu obviamente não estou aqui fazendo aderindo à igreja católica, preferindo ela muito, pelo amor de Deus, não é isso, mas assim, mas é que até apontando um pouco da autocrítica que eu ouço dos católicos que são muito sérios, né, e que tem toda uma leitura do evangelho na parte social, na parte da tolerância, na parte da caridade, né, e que eles lamentam muito que a instituição a Igreja Católica, né, e esse lamento também existe entre muitos padres, ela tenha se acomodado e deixado essas comunidades ficarem, no caso, às vezes refém dessas igrejas que são caça-níqueis, mas com todo respeito àquelas igrejas que não são assim, né? Tem pastores e pequenas igrejas que, inclusive, também, no caso, estão sem culto, né? Como acontecia antes, e que é engraçado que eu não vejo esses pastores sérios dessas pequenas igrejas, eles assim, protestando da forma como esses pastores de grande mídia acabam fazendo, porque eu até acompanho aqui no bairro que eu moro, aqui na minha cidade, né? Que eu tenho, assim, conhecidos que são evangélicos, tem a igreja aqui que eu respeito muito, que é a Congregação Cristã do Brasil, e eu não vejo, assim, eles estão se virando, vamos dizer assim, eles estão, né, orando em casa, talvez, não sei se estão usando teleconferência, algo assim, né, nas lives aí, mas eu não vejo, assim, uma mobilização, assim, esse lamento pelo fato de estarem com os templos fechados, no sentido do desespero, porque não há essa dependência, né, do dízimo para você lavar dinheiro, que é o que acontece com essas igrejas que não são sérias, vamos falar assim. E eu ironizei aqui, coloquei Templos Abertos de um País da América Latina numa alusão aqui ao livro do Eduardo Galeano, e colocando inclusive na imagem, né, a obra do Niemeyer, né, que é como se fosse ali a mão da América Latina e o mapa da América Latina, um sangramento ali dos pulsos, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui nessa parte de veias abertas da América Latina, até porque eu vou falar um pouquinho sobre isso com meu amigo Marcos Vinícius de Moraes na live de quarta-feira, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu acabei colocando esse título em função de eu estudei, né, na graduação e no mestrado catequese indígena na América, né, colonial. Não trabalho mais com isso. E se por um lado a gente tem todo um legado no sentido positivo, né, de cronistas que foram historiadores da América colonial e eles acabaram sendo os responsáveis por relatarem, por também deixarem fontes muito importantes para as pesquisas em América colonial, e até muitos deles como historiadores das culturas indígenas, quase como antropólogos, né? Obviamente que não antropólogos de formação, estou sendo aqui anacrônico, mas assim, no sentido de serem etnólogos daquele momento, antes da disciplina existir com esse nome, né? E até em determinado momento são proibidos de publicarem suas obras, já no contexto da Contra-Reforma, porque eram obras que tratavam de idolatria, de cultos indígenas que não deveriam ser difundidos porque eram cultos demoníacos, e deixaram
e o que pouco, aquilo que na verdade sobreviveu, né, o que foi produzido até meados do século XVI, um material muito rico. Mas por mais que eu seja muito agradecido por esse trabalho, também por mais que eu até entenda que havia religiosos que acreditavam, né, que estavam fazendo um trabalho certo de catequese, um trabalho missionário, é bom lembrar que eram indivíduos do século XVI, não do século XX, XXI, não existia ainda toda essa conceitos como tolerância à religião do outro e da ideia de universalidade, diversidade, esse respeito, não. Havia essa defesa dura e clara do cristianismo, por mais que eu entenda e até veja que havia muita boa intenção por boa parte deles, é bom lembrar que o cristianismo ele traz consigo todo um legado de violência na América de uma forma geral, né? Não tem como falar isso. A população indígena ela é dizimada muito em função das epidemias, claro, mas também das guerras e guerras essencialmente religiosas, não podemos esquecer disso. E parece que quando nós falamos dessa América Latina que sangra, pelo menos aqui nessa minha reflexão um pouco mais informal, realmente ela sangra em função da catequese forçada. Sim, há um legado complicado disso, e por mais que nós tenhamos aqui no Brasil toda uma hipocrisia religiosa que acaba que os evangélicos, como Silas Malafaia, acabam sendo a imagem negativa a que nós possuímos, ou seja, não católicos, mas sim esses líderes dessas igrejas evangélicas específicas aqui, parece que, por mais que não sejam católicos, por outro lado, eles assim levam adiante um pouco desse legado perverso, né? Da intolerância, da violência em nome da religião, e depois você vê Roberto Jefferson assumindo esse personagem que é uma espécie de Daniel Silveira, Silas Malafaia ao mesmo tempo, e fazendo, tentando fazendo, assumindo essa carapuça toda, depois vai trocar por outra, enfim, tomara que não viva muito até lá, porque já ficou doente, enfim. Sou sincero, Roberto Jefferson é uma pessoa que eu não vou sentir falta se um dia, quando ele falecer. Não vou lamentar sua morte, até porque há muitas pessoas a se lamentar assim, e não é uma questão de torcer para que ele morra, mas assim, no dia que eu souber que ele se foi, eu vou falar, tá, enfim. Né? A vida seguiu seu curso até o fim, não tenho o que lamentar, né, em cima disso. Bom, era essa minha fala aqui, na verdade, essa reflexão que eu fiz aqui um pouco livre, né, em cima disso, e infelizmente há esse legado perverso desses religiosos, né, aqui, e lamento muito porque uma parte das pessoas elas procuram a religião e a espiritualidade, e até mesmo, eu citando aqui os evangélicos, né, mas assim, infelizmente, uma parte dos seus líderes, ainda mais esses que têm mais força política, eles são muito perversos, né? É um grupo assim bem difícil, é um grupo que colabora muito para a atual situação do Brasil, apoia em essência esse governo atual, e eles são também responsáveis pelo genocídio que nós estamos vivendo, são sim, certo? Bom, queria aqui na verdade falar duas coisas. Primeiramente, agradecer de novo a Lara, que me procura bastante aqui, e tá assim, professor, como você disse no vídeo anterior, né, essa elite conservadora arquiteta golpes contra governos mais progressistas desde Getúlio Vargas. Então eu posso dizer com segurança que essa elite manda no país? Qual foi a causa o que foi a causa do nosso atraso, perdão? Atraso no sentido de sermos um país com mais igualdade social e distribuição de renda? Olha, eu vou, na verdade, responder o seguinte para você, Lara, pegando esse gancho que eu falei aqui um pouco das religiões. A desigualdade social do Brasil, a educação de péssima qualidade, era um projeto. Né? Vários autores disseram isso, cada um ao seu modo. Lembro aqui do próprio Paulo Freire, que não com essas palavras exatas também falava sobre isso. E não é que, na verdade, é uma elite que manda no Brasil como se fosse um poder central, que está sempre agindo historicamente da mesma forma. Mas assim, o Brasil, ele é o Brasil nunca se livrou da sua herança colonial,
E a elite colonial era uma elite que ela era um apêndice do Império Português, não é? E a intenção dela era enriquecer em cima do trabalho escravo, em cima do lucro fácil e de até mesmo com comportamento nobres da terra que se instalam aqui, né? Portugueses se tornam nobres na forma como lidam com a vida que acabam tendo e também da forma como exploram o trabalho escravo e mesmo com a independência do Brasil, esse pensamento ele pouco ou nada desapareceu. Isso está muito persistente no Brasil. E os conservadores, por exemplo, e reacionários da Europa, vou fazer um contraponto aqui, eles são conservadores bem nacionalistas e até antiliberais no que se refere ao plano econômico. Defendem um Estado mais forte, uma economia mais controlada pelo Estado e, paralelo a isso, também todo um discurso anti-imigração. No Brasil, o pensamento conservador ele não é nacionalista no sentido de você desenvolver, de você proteger ali, digamos que, a economia brasileira da concorrência, ou não tem um projeto, porque os conservadores europeus, a direita europeia, ela é muito racista, ela é preconceituosa, ela tem trocentos defeitos, só que ela tem um lado curioso, que é o lado de eles têm uma preocupação com o desenvolvimento nacional. É como, por exemplo, a Marine Le Pen na França pensa, como também a nova direita alemã que conseguiu cadeiras no parlamento alemão e também na Itália, e não estou dizendo que eles são bem intencionados, não é isso, muito pelo contrário, são até pessimamente intencionados, mas é que, fazendo um contraponto, no Brasil, essa direita que no Brasil cresceu muito, e e também o pensamento conservador de modo geral, as elites, assim, elas não têm essa preocupação, esse amor pelo Brasil. Não que tenham que ter, mas assim, eles na verdade têm toda uma leitura de benefício próprio. Né? Eu quero me beneficiar a mim e a minha família. E não olha muito para o Brasil como, eu quero um Brasil, não. E curiosamente, eles se opõem muito, né, a grupos políticos que às vezes até apresentam uma agenda mais nacional desenvolvimentista, como foi, por exemplo, o Getúlio, como foi JK, como foi depois o Lula e a Dilma. E porque esses quatro governos que você tem aqui, o JK nem tanto, mas tanto o Getúlio Vargas, segundo mandato, depois Lula e Dilma, eles, em diversos momentos, eles precisaram entrar tiveram que entrar em algum conflito com esse grupo conservador que em determinado momento sentiu que teria prejuízo, né? Tendo um governo que fosse mais nacional desenvolvimentista, seja mais socialmente, seja mais industrialmente. Porque é o seguinte, olha só, veja a crítica que era feita em relação ao Bolsa Família durante o governo Lula e Dilma. Era assim, eu não estou conseguindo, na verdade, pagar, né, empregadas domésticas como antigamente, porque elas agora primeiro que estão conseguindo empregos melhores, né, como balconista no comércio, enfim, ou até na indústria, recebendo mais, e elas tendo os filhos, e elas quando recebem um salário mínimo, vamos dizer assim, às vezes num outro emprego que é menos desgastante como o da empregada doméstica, ela conseguia ter o Bolsa Família, com esse acréscimo ao salário. Percebam que a crítica ao Bolsa Família, que eles chamavam de Bolsa Esmola, é muito mais uma crítica ao fato de não poder mais explorar aquele trabalhador. Tá certo? Ou seja, benefício próprio. Estão pensando só em si. E eu vejo isso como um continuismo, sim. A desigualdade social acaba sendo esse projeto. Mas perceba que não é assim uma coisa pensada. Isso acontece, uma estrutura, né, social que temos assim. Né, respondo dessa forma. E pegando um pouco disso, porque assim, a fala da Lara, ela está muito em consonância. Não era nem sobre grupos conservadores e muito menos de grupos que apoiam o Bolsonaro, né, que são mais reacionários, mas sim analisando essa
aquele manifesto pela consciência democrática, né, desses liberais conservadores ali se posicionando agora como uma terceira via e tudo mais, e assinando o manifesto, não convidando o Lula para assiná-lo. E eu, logo em seguida, recebi aqui um comentário. O que me procurou foi o meu amigo Guilherme Poser, historiador, né, que fez uma live comigo já aqui sobre patrimônio histórico sensacional, que ele tem o blog, o Copo de História, vou deixar o blog depois aqui no endereço, em que ele faz uma crítica direta ao manifesto, que está assim, o manifesto pelo esquecimento. Né? E aí eu vou ler o final aqui do artigo que eu achei excelente, que está assim, parece que os signatários fazem a defesa da democracia, da Constituição e da liberdade quando lhes convém, e quando querem conquistar corações, e mentes incautas, muito fragilizadas por verem o país empilhar mortos dias após dias. Aí está assim, e mesmo o público a quem eles se dirigem é absolutamente genérico, mas ao mesmo tempo contraditório para com os discursos e práticas políticas dos signatários. Evocam homens e mulheres desse país, sejam civis ou militares, independentemente de filiação partidária, cor, religião, gênero e origem. E aí está assim, mas são só homens brancos, ricos de direita, que assinam a carta e nenhum deles com trajetória política ligada a quaisquer movimentos sociais no país. Afinal, para o manifesto não há mulheres, LGBT, índios, negros, pobres, líderes de comunidades religiosas, associações e movimentos sociais que defendam a democracia, a Constituição da Liberdade. Ele está lamentando essa ausência desses grupos no manifesto. Está assim. Dito tudo isto, resta questionar o porquê desses senhores resolverem publicar justamente agora tal manifesto com tal teor e nesse momento. Nesse sentido, além de uma tentativa de capitalizar politicamente a tragédia que se desenvolve no Brasil, talvez a explicação esteja na maneira como estes senhores querem ser lembrados perante a atual conjuntura política brasileira. Isso porque o manifesto se configura como um verdadeiro abuso do esquecimento, que os permite claramente ideologizar a memória. Estes conceitos, emprestados de Paul Ricoeur, que ele está aqui citando, permitem entender o manifesto como um texto cuja estratégia narrativa para a defesa da democracia consiste em narrar de outro modo, suprimindo, deslocando as ênfases, refigurando diferentemente os protagonistas da ação, assim como os contornos dela, algo muito frequente no Brasil. Aí está assim, desta forma, os signatários apostam em uma estratégia de esquecimento ativo para que os cidadãos brasileiros não se recordem ou que se recordem da maneira como eles querem de suas participações na história recente que levou à eleição do genocida fascista Bolsonaro à presidência e as consequências disso, dado que em momento algum fazem menção a seus papéis políticos na gestação da situação em que o Brasil se encontra. Serão muito mais de 300 mil vidas nas costas de todos os que contribuíram para o estado de coisas no Brasil. Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, Luiz Henrique Mandetta e Luciano Huck apostam no manifesto pelo esquecimento. Como se disse, como disse Gabriel Garcia Marques, os mortos não saem. O que acontece é que não aguentamos com o peso da consciência. Mais do que nunca será necessário lembrar. Eles que lidem com a própria consciência, democrática ou não, porque nós lembraremos. É legal que ele cita aqui Gabriel Garcia Marques, autor colombiano, né, da nossa América Latina aqui, e por mais que seja um tanto distante da minha pesquisa, que foi a América Colonial, né, que tem um período longo aqui, entre Garcia Marques entre o Gabo e o que eu não vou nem editar, não. Vou ficar com essa queda aqui, desculpa. Né? Mas voltando aqui, perdão, tive um pequeno problema aqui. Terminar assim mesmo, acho que deu um zoom, ficou um pouco diferente. Enfim, gente, eu acho que o texto aqui do meu amigo Guilherme Poser está muito bom, explicitou muito bem. E fechando, né? Acho que eu pude aqui responder a Lara, né? De que, olha, muitos desses aqui, que ele citou aqui, os 6, aliás, também, né? Eles, até evitando problemas eleitorais, eles até mesmo aceitaram, né? São coniventes com esse comportamento desses religiosos que eu citei aqui no início, que, enfim, estão querendo matar, na verdade, seus fiéis, no entanto que eles deixem pelo menos algum dízimo
eles auxiliem a lavar dinheiro no final, certo? Enfim, pelo menos até ali. E eles, de certa forma, por mais assim que sejam novos na nossa história, não deixam também de levar adiante esse legado, né, moralista, esse legado conservador, esse legado que até mesmo leva adiante o preconceito com as religiões de matriz africana, o racismo e também religiões de matriz indígena, né? Enfim, usando inclusive todo esse legado moralista para poder impressionar a população, por isso que ia dar um respaldo para esse governo, e, né, no caso, até, infelizmente, deixando a população mais humilde, mais carente, até ludibriada e com receio de mudanças mais assim radicais na nossa sociedade e que, infelizmente, né, apesar de serem necessárias, acabaram acontecendo. Bom, gente, é isso aqui. Um grande abraço a todos vocês. Gostou do vídeo? Dá um like aqui, compartilha com mais gente. Eu fico por aqui, certinho? Um grande abraço e até mais.